Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre Corinthians e Vasco, essa vitória gigantesca do Corinthians sobre o Vasco, né? Foram 5 gols para poder valer 3 apenas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa vitória aí. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu acho do Coronado em campo, entrou como titular, hoje teve a oportunidade, depois de estar afastado por ter se machucado contra o Guarani, né, no Paulista. Entrou em campo ontem como titular. Bidu também teve sua oportunidade ontem como titular. O Bidon também entrou como titular ontem. Então vamos falar um pouquinho dessa equipe aí. Falar sobre Memphis, óbvio, não tem como não falar sobre Memphis, principalmente no jogo de ontem. Declarações que o Memphis deu depois aí sobre a CBF, né, sobre a pisadinha na bola. E o Daronco que tentou ser a estrela do jogo, mas graças a Deus não conseguiu. Mesmo ele atrapalhando, ele e o VAR ali tentando de todas as formas fazer lambança, não conseguiram tirar a vitória do Coringão, certo? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, já ative o sininho aí para você poder receber todas as notificações quando a gente entrar em live, quando tiver novas postagens, certo? E deixe o seu like para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas, beleza? Então vamos lá, ó. Sobre a vitória, eu acho que o Corinthians fez um dos melhores jogos dos últimos meses, ontem. Entrou muito sólido contra o Vasco. E eu acho que o diferencial do jogo de ontem foi que os jogadores entenderam, até foi falado na entrevista coletiva depois, né? Que o Corinthians entendeu ontem, conseguiu jogar realmente com a aproximação que os treinadores pedem. Segundo eles, na entrevista coletiva, eles treinam isso, eles pedem isso. Ter essa aproximação entre os jogadores. E no gol anulado do Memphis, se vê claramente isso, né? A tabela que sai daquele time ali, naquele canto esquerdo, você vê que realmente a aproximação dos jogadores fez com que aquela jogada fluísse muito rápida, muito bem. E é isso que falta muitas vezes, eu vejo muitas vezes isso. O time muito espaçado e você não consegue ter esse toque de bola fácil, que aí você envolve o adversário. E eu acho que ontem o Corinthians fez isso aí muito bem, envolveu o adversário muito bem, chegando na linha de fundo com força, muito rápido, né? Foi assim no gol anulado do Memphis, que chegou pela linha de fundo rápido ali. O do Yuri Alberto, quando o Ranieri pegou aquela bola, já enfiou rápido pro Yuri Alberto, não estava na linha de fundo, mas foi na ponta, e ele entendendo muito esperto ali na hora, ele entendeu que o Memphis estava aqui, ele cortou para dentro, abriu a jogada ali e conseguiu enfiar aquela bola bacana pro Memphis. Então assim, eu acho que a principal característica do Corinthians ontem foi realmente a aproximação do time ali para poder ter esse toque de bola, ter essa facilidade de saída de bola. Isso ajudou muito, envolveu o Vasco e por isso foi esse show aí, que foi 3, mas poderia ter sido 5, como a gente viu, né? Vamos lá, sobre Coronado. Eu acho que o Coronado ainda está devendo, né? O Coronado até fez uma partida razoável ontem, porém ele errou muito, perdeu muitas bolas. Eu estava vendo aqui até no levantamento que foram 18 bolas perdidas. Errou muito passe, então assim, eu acho que o Coronado pode entregar mais. A gente espera que o Coronado entregue mais, né? Tá voltando de lesão, muito tempo parado e tal, então eles vão dar um desconto aí. Mas eu acho que o Coronado pode entregar um pouco mais. Apesar que ontem já saiu também com uma lesão no ombro, sentiu uma dor lá de uma pancada que ele tomou. Então a gente não sabe agora se vai ficar fora de novo ou não. O Corinthians que inclusive sofre muitos problemas hoje, né? Com jogadores fora de campo machucado. Começa a preocupar o departamento médico, inclusive, porque tem muitos jogadores afastados aí e nós não temos o elenco. O nosso elenco já não é um elenco recheado de bons jogadores. Se algumas peças começam a se machucar, piora muito a nossa situação. Então começa a preocupar já, inclusive, os treinadores em relação a essa situação aí dos jogadores que estão no departamento médico, certo? O Bidu, eu achei que conseguiu aproveitar bem a oportunidade dele, mostrou ontem, fez um bom jogo, mostrou velocidade, mostrou vontade, que é uma coisa que eu particularmente exijo muito como corintiano, o time tem que ter vontade, eu quero jogador com raça, jogador com vontade. O Bidu mostrou muita vontade ontem, então é a cara de Corinthians, né? Óbvio, vai ser titular? Não, na minha opinião, não tem como ele ser titular no lugar do Angileri. Mas seria um bom reserva ali, ele que tá nessa situação aí de não ter renovado o contrato ainda, né? Então eu acho que poderia ser talvez um bom reserva para o Angileri. Mostrou ontem, por exemplo, que quando entrou deu conta do recado. Então, como reserva, eu acho que poderia ser uma boa opção. O Bidon, para mim, já é aquilo. O Bidon, para mim, sabe jogar muita bola, entrou bem no meio campo ontem. Ele tem perdido espaço, eu acho, porque o Ramon tem optado por uma equipe com mais força no meio de campo, né? Como seria Martínez, Carrillo e Ranieri, formam um trio ali forte, de força no meio de campo. Coisa que não é a característica do Bidon. O Bidon não é tão forte assim fisicamente. Apesar de saber ele proteger a bola, saber usar o corpo, ele não tem essa força toda. Ele é muito mais técnico, é um cara mais que tem uma visão de jogo, uma saída de bola muito boa, mas é um cara mais leve, um cara que na pancada mesmo, se pegar um outro cara parrudo, não é ele que vai ter pra dar essa pancada, essa força no meio de campo. Então acho que por isso hoje ele perdeu espaço. Mais qualidade, pra mim o Bidon tem absurda, apesar de eu achar que no meio do ano o Bidon vai sair fora, não vamos conseguir segurá-lo aqui, né? Aí vamos falar um pouquinho de Memphis Depay. Memphis Depay ontem só faltou fazer chover, né? Pelo amor de Deus, o que foi aquele passe de peito, futevôlei, né? Ajeitando pro Yuri ali. O jogador tem que ser, parece fácil, e é
simples, né, de se ver ali. Porém, o jogador tem que ser inteligente, para a hora que a bola tá vindo, ele já entender que com um tapa de peito, ele pode colocar o cara em situação de gol, né, como ele fez. Muitos jogadores ali iam querer dominar, parar, para depois tocar, é o time de você perder aquela bola e não conseguir fazer jogada. Ele não, do jeito que a bola veio, ele já deu tapa de primeira de peito, botou o Yuri na cara do gol que só completou. Então assim, isso realmente é um jogador diferente, né, a gente sabe que ele é um jogador que tem esse diferencial, né. Aí o Memphis também aproveitou depois da partida lá e fez uma crítica à CBF, e na minha opinião, muito válida, muito válida. Porque a CBF agora, a gente tá brincando, né, que é a lei Memphis, que não pode mais ter pisadinhas na bola, o jogador não pode fazer isso durante o jogo. Gente, isso é um absurdo, estão acabando com o futebol. Pra onde querem levar o nosso futebol? Pelo amor de Deus, CBF. É por isso que essa porcaria dessa CBF não serve pra nada, só atrapalha o nosso futebol. Como que o cara não pode dar uma pisadinha na bola? Me explica uma situação dessa. Como que o cara não consegue, não pode dar uma pisadinha na bola, velho? Claro, é provocação ao adversário, só que é dentro de jogo. É uma provocação normal. Nossa, ó, Valdívia chutava o ar. O Soteldo já subiu na bola e nunca ninguém falou nada. Agora, como foi o Memphis no Corinthians, não, agora a gente tem que fazer uma lei, porque agora não pode mais fazer isso. Já pensou se esses caras começam a fazer isso toda vez? Se vira moda? Porra, pelo amor de Deus, né, gente? Pô, vocês estão acabando com o futebol. Daqui a pouco não pode uma carretilha, daqui a pouco não pode uma lambreta, não pode uma canetinha, daqui a pouco não pode mais nada. Sendo que a graça do futebol é a arte do futebol. E como o Memphis bem colocou na entrevista dele, tá? O futebol não é só jogado com os pés. O futebol tá muito mais, na verdade, aqui, ó. E a hora que você tem que mexer com o psicológico do seu adversário, é válido você usar dessas artimanhas. Você não tá dando porrada, você não tá dando bica. Agora, o que eles vão prevalecer? A porrada que o Memphis tomou na entrada da área que o juiz não deu falta? Aquilo vale. Agora não vale você fazer uma pisadinha na bola. Então, pelo amor de Deus, né, CBF? Dá uma vergonha na cara, que lei mais absurda. Pra mim, assim, uma lei dessa, é claro que é uma pessoa que nunca deu um chute na bola. Uma pessoa que faz uma lei dessa nunca deu um chute na bola. Não tem, nem na escola esse cara jogava bola. Porque não é possível, velho. O cara pensar numa coisa dessa, inventar uma lei dessa pra... Ó, assim, absurdo. Vergonha, ladeira abaixo. A CBF está conseguindo acabar com o futebol brasileiro. E o reflexo disso está na seleção aí. A porcaria que nós temos, os vexames que a gente dá, vexame atrás de vexame que a seleção brasileira vem dando. É a cara dessa administração da CBF, né? Que se renova agora mais uma vez. A gente sabe por quê, né? As federações aí recebendo, inclusive, aumento de salário, né? O Brasil realmente, como dizem, né? O Brasil não é para amadores. Aí queria falar um pouquinho aqui também de Daronco, né? Ontem o Daronco tentou de todas as formas, prejudicar o Corinthians. Ele e o VAR ontem estavam realmente afim de... Acho que eles sabem que a Fiel está em paz com o time, tá na festa com o time. Eles aproveitaram isso, não, hoje é o dia que a gente pode garfar aqui, que não vai ter problema nenhum, né? O segundo jogo do campeonato, porque não é um absurdo o que esses caras fizeram. A falta que o Memphis sofreu na entrada da área, na cara do Daronco, e ele segue o jogo, vamos, pode seguir. O tornozelo do cara tá desse tamanho, velho, parecendo uma bola, na entrada da área. Por que ele não deu aquela falta? Porque aquela falta ali pro Memphis é meio gol. Ele não deu a falta, segue o jogo, vamos seguir. Porra, então assim, é um absurdo o que o Daronco fez ontem. No impedimento do segundo gol, do Memphis, né, no segundo gol do Memphis, que seria o terceiro gol do Corinthians, eu vou te falar uma coisa, velho, assim, como é que pode? O Yuri Alberto estava impedido. Não, a bola vem pro Memphis. A bola vem pra disputa do Memphis com o zagueiro com o meio campo do Vasco. O Yuri volta da posição de impedimento, a bola bate nos caras depois, quando vai pro Yuri, ele já não está mais em posição de impedimento. Então a bola veio em outra direção. O Yuri não se aproveitou da condição de impedido para receber aquela bola. Pelo contrário, ele teve que sair do impedimento para vir em uma posição onde aquela bola, depois do toque, foi para ele. Então assim, na minha opinião, é um absurdo. Ele pode falar o que quiser da regra, da lei. É um absurdo a bola, aquele lance ser impedido. É um absurdo dar o impedimento daquele. O que o VAR fez ontem ali junto com o Daronco foi vergonhoso. E aí, Fabinho Soldado depois foi questionado, falou um pouquinho ali que sim, que estão conversando. Não tem que sim conversar, tem que dar porrada na CBF. Tem que vir pra cima e dar porrada, realmente falar aqui um monte da CBF. Que é um absurdo meio de casa os caras que fizeram ontem. Ontem o Corinthians foi garfado. Não perdeu porque foi muito mais competente que o Vasco. Mas a arbitragem ontem tentou de todas as formas garfar o Corinthians. Isso é um absurdo, a gente já vem falando aqui há algum tempo e isso não pode se repetir. Então que sejam tomadas as providências. O Ramon foi expulso por não falar nada. Já vimos treinadores aí, né? A gente sabe muito bem que falam muito mais. Que xingam muito mais. Xingam na cara do juiz. Xingam na cara da bandeirinha. E não acontece isso. O Ramon, muito educadamente ali conversando, porque ele discordou de um lance claro que não era impedimento. O juiz botou ele pra fora. E como ele mesmo disse, né? O Ramon disse ontem, pela terceira vez é expulso pelo Daronco. Então assim, diretoria,
fique de olho. Vamos pra cima da CBF e não dê moleza pra esses caras, porque eles estão abusando da nossa bondade. Beleza? É isso aí, galera. Bora na Arquibancada FC, a casa do torcedor. Valeu, um abraço.